Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu vou mostrar para você mais uma vez o Nicolas descendo o sarrafo, falando sobre o que tem acontecido no Brasil, como nós estamos vendo já uma ditadura e de como é preciso ter o entendimento correto do que está acontecendo. É preciso entender de fato o que está acontecendo e é por isso que você precisa focar nesses políticos, nesses candidatos, nessas pessoas que eles têm essa visão correta da coisa, que entende de fato a coisa, tá? Que trata da questão ideológica acima de tudo. A questão ideológica ela é muito importante, as pessoas não se dão conta, tudo que está acontecendo são por questões ideológicas, tá? Não se engane, tem dinheiro, tem pessoas se aproveitando, mas tem visão ideológica envolvida. Então ele vai comparar aqui alguns ditadores que estão num posicionamento ideológico igual a todos eles, né? Ele vai criticar aqui mais uma vez o Alexandre de Moraes e preste atenção na fala dele que a gente vai comentando essa fala dele. Presta atenção. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Veja só, esse ponto é importante. Olha como ele tem uma visão correta da coisa. Então, ele falou deles, né? Que o ex-líder da oposição, que no caso é o Carlos Jordi, ele está sendo investigado, teve a casa invadida pela PF por conta de uma foto falsa, uma foto adulterada. E isso foi provado, foi mostrado já, mesmo assim ele continua sendo investigado, ninguém quer saber das provas. E aí outros políticos, o Ottoni de Paula, que está aí já tem 4 anos dentro de um processo, o Nicolas está dentro de um processo, todos esses que estão aí estão dentro de um processo. Eles estão sendo perseguidos por coisas que eles falaram, ou por coisa que eles nem falaram, postaram uma coisa ou outra, alguma besteirinha, tal. Eles são invioláveis pela Constituição. Eles podem falar o que eles quiserem, mais do que eu e mais do que você. E nós deveríamos também ser invioláveis, mas isso foi rasgado, né? Passaram por cima disso como fosse nada. E aí ele fala, a mira em nós, mas o alvo são vocês. Olha, presta atenção nisso. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás, de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Veja, isso aqui é muito sério. Então ele fala assim, né? Ele falou de vários exemplos aí, ele falou que é importante que o cidadão possa falar, porque se eles não podem falar, quanto mais o cidadão vai poder falar.
Se eles não podem falar, como é que o cidadão comum, como é que eu posso falar? Se um cara como o Nicolas, se o Antônio de Paula, se o Gustavo Gayer, se eles foram colocados no inquérito, quanto mais eu, que não tenho proteção nenhuma, não tô na mídia, ninguém me conhece, se a polícia vem me prender amanhã, quem sabe? Ninguém sabe. Então, eles utilizam do medo, né? Eles colocam em sigilo, eles falam na mídia, e aí eles falam só a versão deles, ninguém sabe exatamente o que é que o inquérito está falando, né? Por quê? Para colocar medo na população, para colocar medo na gente, para colocar medo nas pessoas. E aí, essa pauta, e ele falou, olha, tem outras coisas que são importantes, mas isso aqui é mais importante. Por quê, gente? Porque se a gente não puder falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente concorda, daquilo que a gente não concorda, como é que nós vamos escolher pessoas que pensem como a gente, que defendam o que a gente pensa? Porque se eu não posso colocar meu pensamento na internet e outra pessoa, lá o candidato também não pode colocar, o político também não pode colocar, como é que nós vamos nos encontrar? Como é que eu vou votar no cara certo? Como é que eu vou defender um cara que é contra o aborto, por exemplo, se ele não pode falar disso? Como é que eu vou votar num cara que é contra a liberação das drogas, se esse cara não pode falar disso? Se eu também não posso falar disso? Como é que nós nos conversamos, nos encontramos? Não tem como. Não tem como. Você tem que olhar no cara e adivinhar. Aquele cara ali pensa como eu. Não tem como. Tá? Então, essa questão aqui ela é muito importante. Olha, o Nicolas está na frente lá da Comissão da Educação e ele está indo muito bem. Está falando o que nós queremos que ele fale, que ele, né, e tal. A esquerda, se você assistiu, assiste um dia para você ver. A esquerda fica lá jogando lá, você só traz assunto ideológico, nós temos que esquecer ideologia. Tem que esquecer porque tem um cara lá que conhece ideologia. Conhece, sabe o que é ideologia e está combatendo ideologia. Aí eles querem que, não, esquece esse negócio de ideologia. Se o Nicolas não estivesse lá, eles estariam utilizando da ideologia. E se ele não pudesse falar das questões ideológicas, eu e você não saberíamos que ele está fazendo um bom trabalho. Eu e você não saberíamos que nós escolhemos o cara certo. Percebe como a questão de poder falar, a liberdade de expressão é uma questão importantíssima? Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo um processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Pois é, aí eu não acho nem legal quando eles defendem o Monark, porque eles estão fazendo certo, né? Defender a liberdade de expressão até daquele cara que não vale cocô. Porque o Monark não vale cocô. A verdade é essa, tá? O Monark não é um cara legal. O Monark mete o pau neles o tempo todo, chama eles de fraco, fala que a oposição é fraca, tá? Sendo que o Monark foi um dos que contribuíram para o voto nulo. E ele não faz questão de Bolsonaro. Tem um vídeo do Monark falando que ele prefere o Lula, o Ciro Gomes. Então, é um Zé Ruela, né? Ele tá agora sendo processado por um monstro que ele ajudou a criar, tá? Ele ajudou a criar. Então, eu nem gosto quando eles defendem, não, esse nó cego, não. Mas eles estão fazendo certo, tá certo. Mesmo que eu não gosto, tem que ser feita a defesa da liberdade de expressão dessa pessoa. Todos têm direito à liberdade de expressão. E a pessoa poder se expressar, né, mesmo que ele seja um imbecil, isso deixa claro que ele é um imbecil. Então, essa questão que eu falei no começo, de que o político ele tem que se expressar, ele tem que poder falar o que ele quiser, tem que poder falar o que ele quiser mesmo. Por quê?
Porque eu vou ver do que ele pensa, e aí eu posso, né, eu vou me alinhar ou não a ele. Mas se ele não puder falar o que ele quiser, como é que eu vou me alinhar a ele? Como é que eu vou saber que é o cara que eu quero, que eu defendo, que é o cara que eu quero votar? Aí se os caras não podem falar, se ninguém pode falar, eu voto num Boulos achando que é o Nicolas. Entende? Então, isso é muito sério essa questão. O Nicolas sempre arrebenta quando ele fala desses assuntos. Ele é um cara que está inteirado, ele sabe do que está falando. E é por isso que nós temos que escolher pessoas assim. Vai ter eleição agora para vereador, prefeito. Na sua cidade aí, olha para os vereadores que falam assim, que sabem da questão ideológica. Escolhe tudo que é candidato a qualquer coisa, político de qualquer nível. Conselheiro tutelar, conselheiro municipal, escolhe pela questão ideológica. Se a pessoa sabe o que é uma questão ideológica. Se ele tem a ideologia como uma direção. Por quê? Porque a visão ideológica pode conduzir para o bem ou para o mal. É igual a questão religiosa, né? E a questão religiosa, ela é secundária nessa questão. Por quê? Porque eu sou cristão, tá? Isso me considera uma pessoa boa. Boa sim, por causa de Cristo. Mas tem cristãos que são ruins, infelizmente. E aí você tem, por exemplo, ateus, muçulmanos, ubandistas, enfim, qualquer religião você tem pessoas boas e más. Agora, a visão ideológica, eu não estou nem falando se a pessoa ser boa ou má. A visão ideológica vai dar o direcionamento de como essa pessoa vai trabalhar. Pode ser um cara ruim, mas vai trabalhar bem, certo? E nós procuramos pessoas que vão trabalhar bem. Eu não estou procurando um pastor para ser presidente, para ser governador, para ser prefeito. Pastor eu tenho na minha igreja. Eu estou procurando um bom prefeito, um bom político que tem a visão de fazer o que é certo, de fazer as coisas do jeito certo, tá? Então, olha bem essa questão ideológica. Procure pessoas assim, nível Nicolas. Vai ser difícil achar um cara assim igual a ele, mas inclusive grave esse cara bastante. Vamos acompanhar esse cara, fortalece esse cara, porque quem sabe, um dia, eu já disse isso muitas vezes, eu já usei camisa com o rosto do Bolsonaro, mas eu acho que um dia eu vou usar a camisa com o rosto do Nicolas para presidente. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha e manda para outra pessoa, tá certo? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.